Dia, mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e as principais notícias que podem impactar o seu dia no cenário político, econômico e corporativo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas que gostam aí de mercado financeiro, até para que o YouTube também entregue isso para mais pessoas e possamos continuar com o nosso projeto aqui todos os dias. Acesse também os nossos grupos de WhatsApp, nós temos alguns grupos ali onde você pode receber todo esse material antes das 7 horas da manhã, em vídeo e também em PDF ali para você consultar a qualquer momento do seu dia, facilitando aí qualquer tipo de consulta que seja necessário. Hoje é dia 18 de maio de 2021, terça-feira, iniciamos aí mais uma semana com alta no índice Ibovespa, apesar aí da queda nas principais bolsas mundiais, o índice se descolou das bolsas estrangeiras, diferente daquilo que imaginávamos no dia anterior, e principalmente aí puxado por Petrobras e Vale, e obviamente aí o aumento das commodities, né, e também aumento em relação aí ao preço do barril de petróleo, facilitou bastante aí o crescimento aí, a alta no dia de ontem, onde nós chegamos aí próximo dos 123 mil pontos do índice Ibovespa novamente, mesmo obviamente aí em meio à CPI da Covid e algumas outras desconfianças dos investidores de modo geral. Olhando lá para fora, para o exterior, o dia foi marcado por muitas incertezas, com as bolsas caindo e principalmente expectativa quanto aos índices de inflação lá nos Estados Unidos, Europa e Ásia, além também do aumento de casos de Covid aí que continuam crescendo lá na Índia e também agora Singapura, que também teve aí uma alta nos casos de Covid-19. Na China, ontem nós tivemos aí a divulgação aí dos números de vendas no varejo e a produção industrial, que apesar de não terem vindo muito abaixo da expectativa, vieram fracos em relação àquilo que o mercado internacional imaginava da China. Lembrando que a China, no ano passado, foi aí o único país do mundo que finalizou o ano com PIB positivo, por ter conseguido aí logo no início vencer a pandemia e ter retomado boa parte da economia em relação aí à pandemia no ano de 2020. Então, obviamente, existia uma expectativa muito grande também em relação à produção industrial da China. Nos Estados Unidos, a ansiedade aí pelo anúncio da ata do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos. A ata é divulgada amanhã, quarta-feira, mas obviamente existe uma ansiedade muito grande do mercado, principalmente aí para analisar qual vai ser a perspectiva do FOMC em relação a políticas monetárias, recompra de títulos e principalmente aumento da taxa de juros. Por mais que diversos membros do FOMC já tenham discursado informando que não existe uma perspectiva de mudança nesse momento, o cenário é de incerteza e os investidores querem olhar a ata principalmente para olhar os próximos passos aí do FOMC. É muito semelhante àquilo que acontece aqui no Brasil também, quando nós temos divulgação aí da taxa Selic pelo Copom e depois nós temos aí a divulgação da ata, onde temos o viés, aquilo que se espera das próximas reuniões dos próximos meses. Na Europa, apesar de notícias positivas em relação principalmente ao relaxamento das medidas restritivas, ontem também tivemos um dia de queda nas bolsas, apesar de uma queda menor do que nós tivemos nos Estados Unidos, mas também por conta dessa incerteza, principalmente a nível de inflação, que preocupa aí diversos países aí do mundo. E ontem aí foi divulgado que o Reino Unido também já tem mais de 50% da sua população vacinada, o que obviamente aí deve auxiliar também nessa retomada aí da economia e retomada das empresas e setores de serviço como um todo. Vamos olhar um pouquinho para números do fechamento de ontem, que facilita um pouquinho mais
nós analisarmos esse mercado. Ontem, dia 17, o índice Ibovespa aí fechou com alta de 0,87% a 122.937 pontos. O dólar teve nova queda, basicamente lateralizando, uma queda de 0,07% a R$ 5,26. Nasdaq caiu 0,38% a 13.312 pontos, S&P 500 caindo 0,25% a 4.163 pontos e Dow Jones fechou a 34.327 pontos, uma queda aí de 0,16%, fechamento do dia 17. Indo para a Europa, o euro aí sofreu alta de 0,22% a R$ 6,41. Na Alemanha, o DAX fechou com queda de 0,13% a 15.396 pontos. A França com queda de 0,28% a 6.367 pontos. E o Reino Unido caindo 0,15% no dia de ontem a 7.032 pontos. Já na Ásia, falávamos um pouquinho ontem, já no fechamento do nosso Morning Call, que esperar do mercado, a China teve alta de 1,74% a 14.456 pontos, também refletindo aí um pouco aí dos resultados, e o Japão caiu 0,92% a 27.824 pontos, fechamento aí de ontem. Olhando aí um pouquinho para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem caiu 0,17% e o Ethereum caindo ontem 4,33%. Obviamente, no final de semana, como nós falamos, houve uma queda maior. A gente até fala um pouquinho mais ali na parte de economia, mas principalmente aí por conta das falas aí de Elon Musk. O petróleo futuro é quem tem surpreendido nos últimos dias, principalmente com altas consecutivas. Não foi diferente no dia de ontem. Obviamente, isso favoreceu Petrobras, PetroRio e o índice Ibovespa como um todo, principalmente aí pelo peso que Petrobras tem dentro do índice. E ontem nós tivemos o Brent fechando aí a $69,60 o barril na negociação futura e o WTI a $66,39. O índice VIX, o S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, teve leve alta no dia de ontem de 4,84% a 19,72 pontos, sempre lembrando que quanto mais alto esse índice, maior a volatilidade do mercado de ações e quanto maior a volatilidade, maior o risco, certo? Pode ser que tenha altas ou pode ser que tenha fortes quedas também. Então esse foi o fechamento de ontem do índice VIX. Já olhando para os metais, o ouro teve nova alta no dia de ontem, chegando aí a $1.867,65 a onça. O alumínio futuro chegou a $2.494,75 e o ferro refinado a $214,99. Já tivemos negociação futura aí do ferro um pouco acima, mas obviamente aí a alta do minério de ferro, principalmente aí para a demanda da China, favoreceu também Vale e deve favorecer outras empresas do setor. O fechamento das principais ações do índice Ibovespa, nós tivemos as 5 principais altas aí por conta de JHSF3, que divulgou resultado aí nessa semana, subindo 4,87% a R$ 7,53. GGBR4, que é Gerdau, subiu 3,47%, fechou o pregão a R$ 35,40. Quem continua em alta aí nos últimos dias é IGTA3, Guatemi, subindo 3,21% no pregão de ontem e fechando aí a R$ 43,04. BPAC11, que é BTG Pactual, também subindo 3,27%, chegando aí a R$ 115,87. E BRK, que é Braskem, subindo novamente 3,14%, fechando aí a R$ 53,76. Lembrando aí, Braskem tem tido forte alta desde que a Odebrecht, que agora se chama Novonor, né, e não mais Odebrecht, anunciou aí que queria vender a sua fatia, a sua parte aí
para algum outro investidor e falou que já tinha negociação nesse sentido. Entre as principais baixas, nós tivemos ontem aí TOTS caindo 2,06%, fechando o pregão a R$ 30,37. B3SA3, a nossa bolsa, né, a Bolsa Brasil Balcão, caindo aí 1,51% a R$ 17,58. Magalu também caiu ontem 1,51%, fechando o pregão a R$ 18,86. Sula 11 caiu 1,41% a R$ 32,77 e BTOW3 caindo 1,36% a R$ 58,50, as principais baixas do dia de ontem. Hoje não temos aí índices mais relevantes para ficarmos de olho no Brasil, mas olhando aí para o cenário internacional, hoje tem divulgação da variação do número de desempregados no Reino Unido, que inclusive já saiu e teve forte queda em relação àquilo que se imaginava, o que deve favorecer aí o mercado como um todo. Também tem variação de emprego na zona do euro, PIB da zona do euro, balança comercial da zona do euro e licenças de construção lá nos Estados Unidos, lembrando aí que é um setor que movimenta bastante aí a economia, tanto de serviços como a economia de forma geral, o setor de construção e reformas lá nos Estados Unidos, e lembrando aí que o ano passado principalmente foi um ano aí de forte retomada imobiliária nos Estados Unidos, com algumas pessoas aproveitando aí o juro baixo para compra de novos imóveis e outras pessoas, infelizmente, aí tendo que fazer venda de imóveis aí ou refinanciar, né, fazer uma nova hipoteca de seus imóveis, principalmente aí por conta da pandemia. Mas as licenças de construção devem mostrar aí uma retomada novamente desse setor de serviços, o que deve facilitar a economia como um todo lá nos Estados Unidos. Olhando aí para a política, nós temos aí essa semana novamente aí o foco sobre a CPI da Covid. O ex-ministro Eduardo Pazuello, ele deve depor na quarta-feira, já existe um habeas corpus aí para que ele possa aí ficar em silêncio, mas obviamente aí tanto ele quanto o Ernesto Araújo, que é o ex-ministro de Relações Exteriores, podem colocar fogo no parquinho, né? E inclusive o Ernesto Araújo tem o seu depoimento marcado para hoje, o que também pode impactar bastante, principalmente aí o maior receio do governo é por conta do temperamento do ex-ministro Ernesto Araújo, que é mais explosivo e pode aí, em função da pressão dos senadores, falar algo aí que comprometa também o governo. O relator e governo, né, relator aí em relação à privatização da Eletrobras, propôs algumas mudanças que podem tornar a negociação inviável, né, a questão da privatização. Essa notícia fez, obviamente, aí com que Petrobras também tivesse, Eletrobras, desculpa, tivesse queda na cotação do dia de ontem. E os principais pontos aí entram em conflito, principalmente aí a possibilidade de não receber mais valores ali de aportes, perdendo aí um valor milionário à Eletrobras. E um segundo ponto aí que, além dessa questão compulsória, é o fato aí de haver uma negociação em relação à conversão de uma parte da dívida em ações, mas ações aí referente lá à medida provisória do dia 23 de fevereiro. E com essa mudança aí, principalmente a conversão de dívida em ações, teria aí uma mudança aí, uma cotação 26% abaixo do fechamento aí, por exemplo, de sexta-feira, o que pode impactar bastante e deve haver maiores discussões aí entre governo e o relator do texto ali que fala sobre a privatização da Eletrobras, porque se seguir dessa forma, infelizmente aí se torna inviável e obviamente aí volta a ter uma negociação em queda as ações de Eletrobras. Após o anúncio, ontem nós falávamos que o Ciro Gomes falou aí que queria concorrer ao segundo turno contra o Lula e iria para cima dele, principalmente aí o acusando de ser um corruptor, né? Um corrupto e um corruptor. Após esse anúncio aí do Ciro Gomes, que é do PDT, o
presidente do partido, do PDT nacional, disse que o inimigo número 1 é Bolsonaro e não Lula. Isso também deve impactar o mercado, principalmente porque nós já falamos aí que estamos em clima de eleição, principalmente com uma polarização muito forte Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, o que acaba impactando de forma geral aí na confiança ou desconfiança do mercado em relação ao atual presidente e as eleições 2022. Mayra Pinheiro, que era secretária da cloroquina, né, como assim foi chamada, na verdade, assim, ela é a secretária de gestão de trabalho da educação e na educação e saúde, o CGTES, ela também tem depoimento marcado aí na CPI da Covid, a médica, e também solicitou aí principalmente que o STF aí permita aí um habeas corpus para que ela possa aí ficar em silêncio caso algo aí que seja perguntado aí, ou a agressividade, que é o principal receio que a Mayra alega, que ela possa ficar em silêncio, e outro pedido aí dos seus advogados é que ela possa também ser assistida durante todo o depoimento aí por seus advogados. Isso deve movimentar o mercado, até porque a CPI da Covid está em foco aí, e aí temos três principais aí, situações aí a depor nessa semana, que é o Pazuello, que foi o ministro aí que ficou mais tempo à frente da pasta da saúde, o Ernesto Araújo, que tem sido acusado aí também em relação às negociações internacionais e críticas da forma como foi negociado tanto com China quanto com outros países, o que prejudicou também a vinda de insumos para a vacina, e também a Mayra, a secretária, a médica e secretária aí agora me fugiu o nome, da SGTES, né, que foi chamada de Capitã Cloroquina, principalmente aí porque ela era uma das principais defensoras da cloroquina, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. Então, com isso aí, temos um momento de cheque novamente em relação ao governo do atual presidente. A PGR, Procuradoria-Geral da República, abriu inquérito aí em 3 estados sobre o repasse de recursos para a pandemia. Ainda então, dentro desse tema aí da CPI da Covid, lembrando que foi permitido aí a investigação da CPI por parte também aí da Procuradoria-Geral da República e a própria CPI, de recursos repassados a estados e municípios e como os estados e municípios estavam aí utilizando esse recurso. E o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele listou aí alguns inquéritos contra governadores da Bahia, Pará e Amazonas, principalmente aí em relação a esses repasses de recurso aí do governo federal para aí o tratamento da pandemia durante o ano de 2020. Olhando um pouquinho para cenário econômico, nós tivemos ontem aí divulgação do Boletim Focus, que obviamente é muito importante aí quando nós falamos aí de projeção de economia. O Boletim Focus traz a perspectiva dos principais economistas e especialistas das instituições financeiras aí do país, e especialistas estão mais confiantes após os resultados aí do primeiro trimestre, tanto é que apesar de uma continuidade na alta do IPCA, onde acredita-se que o ano de 2021 chegaria aí com 5,15% de alta no IPCA, sexta semana consecutiva, inclusive, aí dessa perspectiva de alta, mas a notícia boa vem por conta aí da projeção de crescimento do PIB de 3,45%. É a quarta semana aí que os especialistas do relatório Focus, Boletim Focus, acreditam aí nessa alta em relação ao PIB. Pela segunda semana aí acreditando também numa queda da taxa de câmbio, chegando aí a 5,30 ao final de 2021 e mantendo aí em 5,50 a perspectiva de Selic para o final do ano, também a terceira semana consecutiva aí que se analisa dessa forma. Já para os outros anos, aí, principalmente 2022, há uma perspectiva aí de aumento maior na taxa Selic, chegando a 6,5%, e também uma
projeção maior em relação ao IPCA, a inflação para 2022. Isso tudo aí agora fica no radar também e deve impactar o cenário econômico e político e o mercado como um todo. Como falávamos anteriormente, no fim de semana, apesar de nós não relatarmos ali o final de semana na parte das criptomoedas, o Bitcoin no fim de semana caiu aí um pouco mais de 10%, principalmente aí após as falas do Elon Musk, né, que deu a entender que pode aí vender as suas criptomoedas e automaticamente isso impacta aí o preço aí por uma oferta muito grande de moeda e sempre, principalmente quando nós falamos de criptomoeda, que não existe um lastro, o principal causador de oscilação das criptomoedas é a compra e venda ou a oportunidade de venda em relação a compradores, oferta e demanda, como tudo acontece aí no mundo. O Joe Biden, presidente norte-americano, ele foca aí principalmente nesse momento em uma maior geração de empregos para a retomada econômica, e isso aí tem sido muito apoiado pelo Fed, o Banco Central, e também pelo FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que apoiam aí essa geração de empregos e acreditam que principalmente a geração de empregos aí é o que vai segurar a questão da inflação e a retomada econômica para que o Fed não precise mexer na política monetária nesse momento. O Brasil, que na semana passada aí teve, infelizmente, o fim dos insumos para a produção de vacina, né? Falávamos sobre isso na semana passada. Nós tivemos aí as vacinas tanto do Butantan, que é a Coronavac, quanto da AstraZeneca, que quem produz aqui é a Fiocruz, finalizando os insumos aí para a produção no final de semana, na sexta e no sábado. E aí, no próximo sábado, o Brasil deve receber aí, o equivalente para produzir 18 milhões de doses da Coronavac e também deve receber aí, até o dia 26 insumos aí para a produção da vacina pela Fiocruz, a vacina da AstraZeneca. Isso é muito importante, principalmente aí para continuarmos aí o plano de imunização nacional e chegarmos aí ao final do ano ou o quanto antes, né, com toda a população adulta vacinada e, obviamente, tentarmos voltar a uma normalidade de vida e uma normalidade de economia. Com receio de inflação e perda de valor das moedas, nós vemos aí o dólar principalmente chegando às mínimas aí desde o mês de fevereiro, caindo fortemente aí por conta desse risco de inflação lá nos Estados Unidos. Com isso, o ouro vem subindo. Falávamos também ali quando nós olhamos para metais, o ouro alcançou a maior máxima dele desde janeiro, lembrando que já no ano passado o ouro subiu bastante também por conta de reserva de valor. O ouro, por não ter fim e não ter como, por ter fim, desculpa, ser finito e não ter como você perdê-lo, né? Você consegue transformar o ouro de diversas formas. Ele serve aí principalmente para alguns investidores como reserva de valor e cada vez mais desde o ano passado, desde do início da pandemia, ele tem se valorizado e agora alcançou a maior máxima desde janeiro, como você já viu ali na negociação de ouro futuro, quando nós falamos de metais. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, o Michael Burry apostou aí $500 milhão, uma bagatela contra a Tesla. Se você não sabe quem é o Michael Burry, eu vou dar só um spoiler aqui. O Michael Burry é o cara que apostou contra os Estados Unidos e apostou também aí que iria acontecer a quebra lá em 2008, 2009, né, a crise do subprime. Ele apostou aí contra os bancos, dizendo que havia uma bolha imobiliária e ficou muito conhecido, né, além de ter ganho muito dinheiro por essa aposta, ele ficou muito conhecido, inclusive aí depois foi lançado um filme, o nome do filme, se não me falha a memória, é A Grande Aposta, onde ele é representado ali, agora não lembro o nome do ator, mas conta um pouco dessa história, esse filme. Ele ganhou muito dinheiro naquela época por ter apostado contra, por ter previsto aí a crise do subprime em 2008, onde diversos bancos quebraram aí por conta aí de negociações aí de hipoteca e supervalorização de diversos títulos.
E agora ele aposta contra a Tesla. A ideia dele, como ele está vendido em relação à Tesla, quanto mais Tesla cair, mais ele ganha. E logo após essa posição dele, Tesla e as ações da Tesla caíram próximo de 4%. Fica aquela dúvida, né, se ele vai acertar novamente ou não, mas é interessante, isso com certeza deve movimentar o mercado. A Nubank mudou a sua logo também para evidenciar um novo momento. Nubank aí que se fala muito em um possível IPO aí para os próximos anos da Nubank, mas ela já se tornou instituição financeira, né? O banco digital aí é um dos maiores bancos, uma das maiores instituições financeiras do Brasil em volume aí, principalmente em número de clientes. O vice-presidente de custos da Rumo, né? Empresa de logística, Raio 3 é o ticker aí que é negociado na Bolsa de Valores, renunciou ao cargo. Não existe aí uma informação específica do porquê da renúncia, mas a Rumo Raio 3, que é o ticker, agradece aí o tempo de serviço, principalmente do vice-presidente de custos, que é o Eduardo Pellegrino Filho, que fica aí até o final desse mês, até o dia 31/5. Ele continua à frente do cargo, mas isso pode movimentar também o mercado como um todo. Correspondentes bancários foram suspensos, diversos deles aí pelo Banco Central, após denúncias de irregularidade em consignados, né? Lembrando, os empréstimos consignados são uma alternativa aí para diversos brasileiros, tanto aposentados como pessoas aí que têm uma renda ou servidores públicos e acabam aí buscando uma taxa melhor por conta do consignado, que existe já uma garantia do pagamento para a instituição financeira. Por outro lado, os bancos, de forma geral, as instituições financeiras trazem parcerias aí com outras entidades que são os correspondentes bancários, e aí diversas irregularidades já foram apresentadas nesse sentido, e inclusive diversos deles aí suspensos pelo Banco Central por práticas abusivas em relação aí ao empréstimo consignado. Vamos trazendo aí outras notícias aí conforme forem aparecendo. E no Brasil está havendo aí nesse primeiro trimestre uma retomada de setores imobiliários, por exemplo a Gafisa, né, também aí de setor imobiliário, principalmente aí voltado a empreendimentos corporativos, reverteu um prejuízo do primeiro trimestre de 2020 e lucrou 13 milhões no primeiro trimestre de 2021. Já a Exetec, que também é do setor imobiliário, pagará aí um total de 96 milhões em dividendos aí nos próximos dias, nos próximos meses. Então, se você tem ações de Exetec, também vai pingar uma graninha lá na sua conta. Lembrando que no ano passado já falávamos em alguns momentos ali dos recordes de construções e pedidos aí de alvará, principalmente no estado e na cidade de São Paulo. E isso aí tem retomado, lembrando que o setor também de construção civil é um setor que movimenta muito emprego, muita renda, e também com o momento aí facilitando o crédito imobiliário, esses setores estão aproveitando o momento. Lembrando, não é recomendação de compra, apenas notícias que nós trazemos aqui diariamente. E a nova alta no minério de ferro no dia de ontem pode elevar o preço de ações novamente da Vale. Lembrando, não é recomendação de compra, e também de outras empresas australianas. A Austrália aí é o principal exportador de minério de ferro, principalmente para a China, e a Vale também compete juntamente com empresas australianas. Esse é um panorama aí do mercado e do que pode influenciar no dia de hoje. Agora, 6h18 da manhã, vamos olhar um pouquinho para fechamento e abertura de mercado. Nós temos já o fechamento da bolsa na China, onde nós tivemos uma lateralização, uma queda de 0,04%. A bolsa na China fechou a 14.450 pontos. Então, uma lateralização, pouca mudança nesse sentido. Já o fechamento aí da bolsa no Japão foi positivo, e a bolsa fechou aí com alta de 2,09%, aí, depois aí de forte queda aí nos últimos dias, né? A economia, apesar de ter encolhido bastante aí no primeiro trimestre, existe uma perspectiva melhor aí para as ações de empresas japonesas nesse momento. O Japão subiu então 2,09%, fechou aí o pregão a 28.407 pontos. Já falando em mercados abertos,
hoje aí com a divulgação de taxa de desemprego caindo no Reino Unido e novos indicadores, principalmente na zona do euro, nós temos nesse momento a Alemanha subindo 0,42%, Reino Unido subindo 0,45% e o CAC na França subindo 0,30%, isso às 6h19 da manhã. E a negociação de pré-market lá nos Estados Unidos, antes da abertura, nós temos aí uma perspectiva aí de alta de Dow Jones de 0,30%, temos aí nesse momento 0,37 de S&P 500 e Nasdaq subindo 0,83. Um dia aí com perspectivas de alta, muita gente ainda de olho, principalmente aí na divulgação da ata do FOMC, que será amanhã. E essa expectativa aí pode ser refletida no mercado. O mercado é soberano, muitas coisas podem acontecer, mas é uma tendência no dia de hoje de as bolsas continuarem em alta e o Brasil deve seguir as bolsas norte-americanas, lembrando que sempre o cenário interno pode fazer com que descole e, obviamente, trazer ganhos a mais, como foi no caso do dia de ontem, ou, obviamente, aí, prejuízos em relação às bolsas mundiais. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você que nos assiste aí diariamente. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp. Bom dia, bons negócios e eu te vejo amanhã aqui na Francesca Educação Financeira para falarmos aí sobre o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau!